Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa apostila do terceiro bimestre, né? Nossa quinta semana já. E vamos na página 5 em diante. A aula passada a gente falou um pouquinho do Aleijadinho, né? E hoje a gente vai falar de um outro pintor artista muito famoso do barroco brasileiro, conhecido internacionalmente, que é o Manuel da Costa Ataíde, mais conhecido aí como Mestre Ataíde, né? Então, assim como o Aleijadinho, esse pintor, ele deu algumas feições mulatas, né, aos anjos e santos das suas pinturas, que até então apareciam com características mais europeias. Então, a gente tem um teto da igreja, que está aí na apostila de vocês, né? A igreja de São Francisco de Assis, lá de Ouro Preto, Minas Gerais. E os anjos, a gente vê que ele coloca com uma cor mais mulata, né? Justamente para fazer essa referência, né, ao povo brasileiro. Manuel da Costa Ataíde, né? Nasceu também em Minas Gerais, mais conhecido como Mestre Ataíde. Ele trabalhava dourando, né, alguns entalhes das igrejas, dando vida a esculturas de madeira. Então ele fazia várias pinturas bem interessantes, principalmente nos tetos das igrejas, né, no forro. Então tem uma fotinha dele aqui do lado. E essa Santa Ceia que tem embaixo, que a Pro colocou aqui, também foi ele quem fez, né? Isso aqui também está numa parede de uma igreja. Então ele tem obras assim espetaculares, bem interessantes. Aí a gente tem aqui, né, que é muito legal, quero que vocês vão acompanhando na apostila de vocês, que vocês vejam uma imagem bem interessante, que é a Santa Ceia, né, do Antônio Francisco Lisboa, do Aleijadinho, que é uma das 6 capelas presentes no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Nessa capela vão ter todos os passos da Paixão de Cristo. Então, desde quando toda a sua trajetória até chegar na fase da crucificação. E são estátuas de tamanho real, né? Tamanho dos homens mesmo. Então, é muito, muito bonita. Então, vocês estão vendo essa capela aí no fundo, né? Uma dessas capelas. Então, você vai passando pelas capelas e vai acompanhando toda a história de Jesus Cristo. Então, tem a primeira ali, né? A da Santa Ceia, que a gente viu a aula passada, que é aquela que tinham lá as proporções, os tamanhos reais, né? Que tinha até o leitão de pururuca que ele colocou em cima da mesa. Depois a gente já vai começar na segunda, né? No caso, começa por aqui, ó, a segunda capelinha começa nessa, aí vai pra segunda. Nessa segunda a gente vai ter o Monte das Oliveiras, né? Onde Jesus vai caminhar ali. E nessa cena ele recebe o anúncio de um anjo sobre as dificuldades que ele enfrentaria, né? E aí depois do Monte das Oliveiras, né, ele vai passar, tá aqui onde ele recebe a anunciação, né? Ele vai para a terceira capela, né, que é essa daqui, ó. Que nessa terceira vai ter a prisão, né? Então Jesus é preso ali pelos soldados romanos, né? Então a gente vai vendo nessa daqui. Depois na quarta capela, a flagelação, né? A gente vai ver ali onde Jesus acaba sendo ali, né, mais machucado, a coroação de espinhos e assim por diante. Então aparecem 2 cenas diferentes. A gente vai ver aqui, né? São 2 cenas um pouquinho diferentes nessa mesma capela. A gente tem a quinta capela, que é a da cruz nas costas, né? Então, Jesus começa a carregar a cruz. E aí a gente tem a última capela, a crucificação, né? De Jesus ali, nessas daí. Então, assim, é um passeio muito bonito. Quem vai pra lá fica encantado, né? Porque você vai entrando nessas capelas e vai acompanhando. Então, se torna bem interessante. Pra gente gravar mesmo como o Aleijadinho foi um grande artista, por isso que ele é reconhecido hoje internacionalmente. Daí a gente tem uma atividade na apostila, vamos lá. Religião católica inspirou boa parte da arte produzida nessa época, né? Tanto pro Aleijadinho quanto pro Mestre Ataíde. Então, além de pinturas e esculturas, essa religião influenciou algumas produções diferentes também, que uma delas são os oratórios.
Oratórios é uma espécie de compartimento que reúne objetos de devoção dos fiéis, como santos, né? Uma forma onde eles possam ser facilmente transportados, né? Então, no Museu do Oratório, lá de Ouro Preto, tem essas obras aqui, né? Muito bonitas, cheias de ouro, de decoração, né? Então, os padres conseguiam fechar isso daí e carregar com eles para onde eles queriam ir. Então, a gente continuando nessa fase do barroco, a gente vai fazer uma atividade inspirada nisso daí, uma versão atual de algo para que a gente possa ali guardar e reunir objetos que a gente goste, tá? Não vai ter nada a ver com religião, tá? Apesar de ser algo inspirado no barroco, a gente vai só produzir um pouquinho diferente aí. Nós vamos produzir, então, um contemplatório, tá? Então, vamos lá. Vai lá na atividade, lá no seu sumário organizador, que a gente fez no comecinho do bimestre, coloca lá a atividade 5, contemplatório. Nós vamos desenhar um contemplatório. Professora, o que é contemplatório? A gente vai fazer algo que nos completa e que a gente contempla, ou seja, que a gente goste. Então, nele, tem que ter pelo menos 8 objetos, coisas que você gosta muito, né? Que você gostaria de guardar para sempre, para que a sua memória não esqueça, né? Eu coloquei o desenho, fazer então com régua, por favor, tá? Para que não fique torto. Então, use o caderno de vocês na horizontal, deitadinho. Capriche nos desenhos e na pintura, tá? Pode enviar foto, como a Pro demorou um pouquinho para mandar a atividade, até no dia 1º/9, que é na terça-feira da semana que vem. Normalmente eu deixo o prazo até sexta, mas agora pode ser até na terça, tá? Eu vou mostrar para vocês, para que não fiquem com dúvida. Então, eu desenhei um contemplatório. Então, vocês vão colocar lá em cima. Contemplatório coloca o nome. Coloca o nome, tá? Vocês vão ocupar a folha todinha do caderno. Vão fazer aí, ó, como se fosse uma janela que fechasse, tá? E aí vocês vão desenhar 8 objetos, 3 de um lado, mais 2 aqui. Mas, professor, o que, por exemplo? Pense que vocês vão ver esse contemplatório, vão guardar aí para mais uns 20 anos para frente. O que vocês têm hoje que vocês gostam muito, né? Além do celular, do videogame, o que mais? O que vocês gostariam de guardar para que a memória de vocês lembrasse disso lá na frente, ok? Qualquer dúvida é só perguntar. Até semana que vem, fiquem com Deus, um beijo.